Olá, eu sou a Lara de Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre relacionamentos amorosos em pessoas que sofrem com TDAH. Vocês têm conversado bastante comigo, principalmente lá no Instagram, né, a respeito dessas questões, das dificuldades do dia a dia, em manter as relações de um modo geral, né, não só as relações amorosas, né, mas as relações com os familiares, né, relações do trabalho, e etc. Então eu vou fazer aí em alguns vídeos com vocês pra gente conversar a respeito dessa questão, né, das relações de um modo geral, mas esse vídeo especificamente eu vou falar sobre as relações amorosas, né, então são algumas dificuldades que na realidade todos nós, né, podemos apresentar, mas tem algumas coisas que são bem específicas, porque em função dos sintomas relacionados ao TDAH, né, então a tríade de sintomas que a gente já conhece, né, que acabam sendo as maiores dificuldades aí para quem sofre de TDAH. Então, só para falar rapidamente, a tríade de sintomas é constituída pela desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas e quais são os comportamentos, quais são as queixas mais relacionadas a cada um desses sintomas aí mais especificamente, né? E aí eu vou trazendo também alguns exemplos para vocês, acho que facilita, né? Então, o primeiro grande sintoma é o sintoma da desatenção, né? Então, que a pessoa tem dificuldade em manter a atenção, em começar e terminar a tarefa, em se organizar, etc. A gente tem outros vídeos aí falando especificamente dos sintomas, né? Mas aí, como é que a gente pode pensar quanto esses sintomas, eles acabam afetando o seu relacionamento, né? Porque o que acontece, então? Eu tenho lá meu parceiro, a gente divide ou não a vida, né? Pode morar junto ou não, mas vamos pensar assim que não, eu não moro junto, né? É o meu namorado, enfim. E aí, com muita frequência, eu me atraso para o compromisso que a gente tinha estabelecido ou pelas questões que a gente já tinha combinado, né? Então é muito comum, né? Porque uma das questões relacionadas à desatenção é essa dificuldade do manejo do tempo, né? Então assim, eu foco em alguma coisa ou eu fico muito focada, né? Eu tenho essa questão do hiperfoco ou eu tenho muita dificuldade em focar a atenção. E aí eu vou fazendo uma série de tarefas no meu dia ou não, fico ali no celular. Quando eu vou perceber, já passou o horário, eu já perdi o horário, eu não consegui me arrumar, eu não consegui chegar no horário combinado. E aí esse é um comportamento que geralmente é bastante frequente. E aí o que acontece, né? Isso acaba desgastando muito a relação, né? Para qualquer pessoa, isso vai desgastar, mas para quando a gente vai pensar a pessoa com TDAH, ela vai ter uma frequência importante desse atraso, de não cumprir o horário, de perder a data às vezes. Então, eu achei que fosse amanhã, eu achei que... Enfim, né? Então, isso é uma queixa recorrente. Então assim, eu não consigo me organizar, eu não consigo cumprir o prazo, ou então eu deixo sempre meu parceiro esperando por muito tempo. Então essa é uma questão importante. A perda de objetos, que também está muito relacionada ao TDAH, é uma questão que acaba afetando muitos relacionamentos também, principalmente quando a pessoa já divide, né, a mesma casa. Então, eu não sei nunca onde está a minha chave, eu preciso de um documento importante, ou o parceiro precisa de um documento importante para resolver alguma questão do casal e eu não consigo encontrar, né, e eu não sei onde eu coloquei as coisas, eu pego algum objeto do parceiro e depois eu não sei onde eu coloquei. Então essa questão também da desorganização, de não achar as coisas, de perder as coisas por conta da desatenção, também é uma queixa muito recorrente, né? Que a gente escuta bastante, por quê? Porque o parceiro sofre com isso, mas claro, você que tem TDAH sofre muito, porque você sabe que é sempre, né, vai voltar esse assunto, é um assunto recorrente, as brigas acontecem porque essa situação acaba se repetindo. Uma outra situação que é bastante comum é a situação relacionada à repetição. Então, por exemplo, você está, né, num diálogo com um parceiro, a pessoa com TDAH acaba perguntando várias vezes, mas o que é? Ou pedindo para repetir, né? Pedindo para a pessoa falar de novo. Então isso também é uma situação que acaba desgastando a relação, né? Então assim, com recorrência, eu preciso que o meu parceiro repita novamente alguma informação que ele já me deu, alguma coisa que a gente já conversou ou que já combinou. Por quê?
porque eu tenho essa questão da desatenção, a conversa foi mais longa, enfim, e eu não consegui manter a atenção por muito tempo e eu perdi partes dessa conversa. Então isso também é uma queixa recorrente, é uma questão importante aí, de alguns sinais relacionados à desatenção. Então é muito comum essas queixas quando a gente vai pensar na desatenção, tá? Agora, quando a gente vai pensar em relação a hiperatividade, né? A hiperatividade no adulto, ela é mental. Então, ou seja, eu tenho vários pensamentos, várias ideias sobre alguma situação, eu penso várias coisas ao mesmo tempo. E essa agitação, ela também pode causar um prejuízo. Por quê? Porque eu tô fazendo uma tarefa, aí eu lembrei de outra coisa, eu vou fazer outra coisa, e aí eu não termino nenhuma delas, porque eu tenho, né, essa questão em conjunto com a desatenção. Então essa agitação também acaba trazendo alguns prejuízos e é bastante comum que a gente escute, né? Às vezes até o parceiro fazendo essa queixa, olha, é muito difícil porque ela tem muitas ideias, ou ele tem muitas ideias, mas acaba não concluindo, acaba ficando sobrecarregada, às vezes até por conta do trabalho, porque vai tendo outras ideias e começa outros projetos e começa outras atividades, mas também não consegue concluir e acaba trazendo algumas situações aí que são mais difíceis, né, para lidar no dia a dia na relação. Então essa agitação, e às vezes a própria agitação mesmo, né? A gente sabe que a agitação ela é muito mais mental no adulto, mas ainda assim pode acontecer essa agitação física, né? Então tá batucando, tá mexendo nas coisas, e isso com o dia a dia pode causar algum certo desgaste. Então assim, vai sair para jantar, para fazer alguma situação ou fazer alguma atividade que demande mais tranquilidade, que precise de mais tempo ali parado, às vezes é muito difícil também. Então isso também, essa também pode ser uma situação que acabe trazendo conflitos para o casal. Uma outra questão bastante importante, e a gente vai pensar que está mais relacionada à impulsividade, né? Então são as ações que a impulsividade está relacionada ao quê? Eu acabo tendo alguns comportamentos, ou falando algumas coisas, fazendo algumas coisas, sem ter refletido, né? Então eu acabo tomando algumas atitudes, falando algumas coisas e que depois é comum que eu me arrependa, né? Então isso está bastante relacionado à impulsividade. Então o que acaba acontecendo? É muito comum que a pessoa com TDAH, na relação ali, na situação, ela fale algumas coisas que depois ela se arrependa, né? Ela tome algumas atitudes que depois vai comprometendo a relação. Por quê? Porque se eu tô no momento de uma briga, eu tô numa situação e eu acabo falando, ofendendo às vezes falando alguma coisa rude mesmo, eu vou ofender o meu parceiro, né? E a gente vai ter aí umas situações, às vezes ficam até mais complicadas, né? A gente vai pensar até em casos não só da violência psicológica, mas até física, por conta dessa dificuldade de controle de impulsos, né? Então eu fico tão nervosa, eu fico com às vezes com tanta raiva, com tanta numa situação tão desconfortável que eu acabo tendo alguma reação sem pensar, sem controle, e que depois vai ter aí alguns prejuízos bem importantes, né, e consequências, né? Então a questão da impulsividade, ela acaba trazendo também uma série de prejuízos para a relação, né? Então tem um ponto bem importante que, principalmente para relacionamento, né? Quando é um relacionamento em que as pessoas vivem na mesma casa, em que dividem as contas, né? E tem a questão financeira envolvida. Então, quando a gente vai pensar que às vezes a pessoa tem uma dificuldade em permanecer mais tempo no trabalho, tem uma dificuldade em se manter no trabalho, em manter as finanças, a gente vai ter uma dificuldade ainda maior. Por quê? Porque a pessoa muda de trabalho por diversos momentos, isso vai trazendo alguns prejuízos até financeiros, né, para essa família. Então também é uma questão bem importante, bem recorrente, né? E uma última questão aí que vocês têm que ficar atentos, e que é bastante comum, né, por conta das dificuldades relacionadas ao TDAH, é a perda de interesse com facilidade, né? Então, da mesma maneira que vocês têm várias ideias, são criativos, acabam pensando uma série de questões ou uma série de resoluções para um mesmo problema, acabam tendo muitas ideias e conseguindo ter uma visão ampliada muitas vezes,
né, do todo, enfim, tudo isso que atrai com muita facilidade. E em muitos momentos vocês acabam perdendo o interesse com muita facilidade. Então isso é muito comum que aconteça também nos relacionamentos de vocês. Então assim, eu conheço a pessoa, conheço há pouco tempo, me envolvo com bastante profundidade, com bastante emoção mesmo, profundidade, mantém, né, por um período, mas assim, em um curto período de tempo eu também me desinteresso, também vou me distanciando, né? Então também é uma questão bem recorrente, né? Essa dificuldade de se manter na relação, se manter interessado, né, nesse relacionamento por mais tempo, tá? Então aqui eu trouxe para vocês algumas informações importantes, bem recorrentes, né, que eu escuto isso com muita frequência e que já tem uma série de estudos também que demonstram aí essa recorrência, essa tendência, né, nas pessoas que sofrem com TDAH. Eu imagino que vocês possam ter outras dúvidas relacionadas ao tema. Fiquem à vontade, conversem comigo, comentem aqui na descrição desse vídeo ou comentem comigo lá nas minhas outras redes sociais. Até a próxima!